Muito obrigada. Então, agora, oficialmente, boa noite a todos, empreendedores aqui do Paraná, do Brasil afora. Eu sou a professora Júlia, eu vou estar aqui com vocês no módulo 1 do curso do Paraná Empreende Mais. O curso dura 6 semanas, então eu vou passar com vocês 3 semanas, ao mesmo tempo que a professora Dora também vai passar 3 semanas com vocês no módulo 2. Geralmente, né, com exceção de hoje, vocês vão ter 2 professores por dia. Eu e a Dora, na segunda e na terça. Quando acabar os nossos 2 módulos, vocês vão ter o professor Neri e a professora Priscila na segunda e na terça também. São 2 módulos que acontecem por vez. O meu é o módulo 1, que é o módulo introdutório, né? Que é de empreendedorismo, de gestão comercial. Então, a gente traz bastante conceito e a gente faz o seguinte, né? Não temos receita de bolo, então o que a gente faz é abrir a cabecinha de vocês. O que a gente conseguir trazer mais de ideias, trazer formas de fazer vocês pensarem diferentes, ampliar as ideias de vocês, é o que a gente pretende fazer e que a gente quer fazer aqui. Deixa eu me apresentar um pouco melhor. Eu sou... Deixa eu fechar aqui o meu WhatsApp, senão não vai dar pra gente dar aula, né? Deixa eu me apresentar melhor. Eu sou a professora Júlia. Eu não sou do Paraná, vocês vão ver que o meu sotaque às vezes é um pouquinho diferente. Eu vim do Rio Grande do Sul para cá, em 2017, para fazer faculdade e me assentei aqui no Paraná. Eu sou formada em Ciências Contábeis pela Unicentro, me formei em 2021. Já tive uma empresa, uma experiência com o Pet Shop Online. Hoje eu faço pós-graduação em Gestão de Agronegócios, é a área que eu gosto, pretendo dar aula nessa área. E sou professora do Paraná Empreende Mais no período noturno e no período diurno eu participo de um grupo de administração de usinas hidrelétricas, que também tem fábrica aqui em Guarapuava. Eu resido em Guarapuava e o meu WhatsApp está sempre aberto para vocês. Já adianto que demora às vezes 3 dias para responder, porque tem, né? Vocês são a 10ª turma, a gente tem bastante alunos. Então, eu vou respondendo na sequência que chegam as mensagens, tá? Mas podem mandar, vocês têm o meu número. Inclusive, quem não estiver ainda no grupo do WhatsApp, eu vou passar. Tudo bem, Vinícius? Vinícius, você faz a gentileza para a gente fechar o teu áudio? Obrigada, porque ele fica dando retorno. Deixa eu passar para vocês o link do nosso grupo do WhatsApp. Quem ainda não estiver no grupo do WhatsApp, é importante que entre, porque a gente passa todos os recados por ali, especialmente todos. Tudo que for mais rápido para comunicar, a gente manda ali no grupo do WhatsApp. Então, deixa eu pegar o link aqui, que eu já passo para vocês. Dúvidas, vocês vão me perguntando, porque assim, eu engato falar e às vezes eu esqueço de que as dúvidas existem. Então, pode, enquanto eu estiver falando, pode falar, professor, estou tentando copiar o link, gente, que dificuldade. Professora, não entendi, repete. Ou quer dar um exemplo, fique à vontade também. Ó, tô mandando agora aqui o link no chat. Quem não tá no grupo do WhatsApp, entra ali, já faz esse acesso, porque a gente vai mandar os links das aulas ali, a gente manda as atividades ali, comunica tudo praticamente ali, tá? Voltando ao curso. O curso se distribui em 4 módulos. O módulo 1 comigo, que como eu comentei, é empreendedorismo e gestão comercial. O módulo 2 com a professora Dora, que é gestão de pessoas e controles gerenciais, né? O módulo 3, finanças, com a professora Priscila. E o módulo 4, inovação e tecnologia, com o professor Neri. Cada um dos professores tem o seu pezinho, gostinho e especialização nessa área, digamos assim, né? Ou já se especializou ou está se especializando. Além de nós 4, que seremos os professores que estarão com vocês aqui em sala de aula, conversando direto, também tem o professor Maurício, Flávio, César e a professora... Nossa, me foge o nome dela sempre. Ui, é um nome bem facinho, da minha madrinha, inclusive, eu esqueço. Mas, enfim, são 4 professores mentores, que eles não estarão aqui em sala de aula passando conteúdo, mas vocês podem agendar mentorias com eles.
Tem as mentorias grupais, que já tem os horários disponibilizados na plataforma, que qualquer um pode acessar e tirar as dúvidas. E tem as mentorias que vocês podem mandar mensagem para o professor e agendar com ele um horário que ele possa e que vocês possam também para conversar sobre o negócio de vocês em particular. Estou com um problema nas minhas contas a pagar. Estou querendo começar um novo negócio, não sei por onde começar. Quero fazer uma reforma no meu negócio. Não sei fazer, estou em um ponto perdido, preciso de ideia, preciso de ajuda. Pode agendar mentoria com esses professores. O professor que acompanha o meu módulo e o módulo da Dora é o professor Flávio e o professor Maurício. Cada professor formador, que somos nós que estamos aqui com vocês, temos um professor mentor que acompanha. Então, pode agendar com qualquer um dos dois, porque eles acompanham simultâneo. E depois, quando mudar os módulos, for o 3 e o 4, vocês vão ter os outros dois professores também para fazer o acompanhamento. Ok? Até aí, mentorias não são gravadas, nem as grupais, nem as individuais, somente essas aulas aqui, para que vocês possam assistir posteriormente. Além dessas aulas aqui, que a gente está debatendo aqui agora, né? Eu estou contando para vocês como é que funciona, a gente tem também as aulas gravadas offline na plataforma. É um curso de 6 semanas, 2 dias de aula por semana. Não tem como a gente passar tudo sobre empreendedorismo e esse mundo de negócios para vocês em tão pouco tempo. Mas, para não ficar tão cansativo, o conteúdo que a gente já tem, né, assim, para passar, a gente dividiu em parte online e parte offline, que eu vou compartilhar minha tela aqui agora e vou mostrar para vocês onde que vocês vão acessar essas aulas, tanto as online quanto as offline, tá? Perdão. O acesso da plataforma é CPF. O primeiro acesso. Depois vocês podem mudar a senha de vocês. Mas o primeiro acesso na plataforma é CPF. Se alguém ainda não acessou a plataforma, estou encaminhando o link aqui para vocês também, na Licom Unicentro. Está aqui no chat o link e eu vou mostrar para vocês. Vocês precisam lembrar que são a turma 10. Até vou voltar aqui para vocês verem o meu acesso, tá? O meu já está logado, mas vocês são a turma 10. Então, vocês vão selecionar aqui, para não entender mais, turma 10. O meu módulo é o módulo de gestão de negócios e gestão comercial, da professora Dora, gestão estratégica e de pessoas. Depois vocês vão ter, lá, né, quando acabar os nossos 2 módulos aqui, vocês vão ter os outros 2, de gestão financeira e tecnológica. Então, vou acessar o meu para mostrar pelo meu. Vocês podem ver que pode ir clicando, não vai desconfigurar nada. Só vai apertando nos botõezinhos. Bom, aqui a gente está dentro do módulo 1. Tem a primeira página de apresentação, essa aqui é a barra de tarefas. Vocês têm as boas-vindas, vocês têm a síntese, o objetivo, a ementa do que é o módulo. Os professores conteudistas que desenvolveram o conteúdo, que é o professor Fernando Sorgi e a professora Marli Verni. Os currículos deles, né? Só clicar nesse botão. O meu currículo, também acessar aqui. Tirar dúvidas, posso mandar um e-mail para o pen.no-centro, posso mandar uma mensagem no WhatsApp da professora, do professor mentor, do suporte, que hoje nosso suporte aqui é o Cauí, às vezes é o Matheus, né? Varia, mas todos eles estão sempre à disposição para ajudar a gente. Aqui, já na apresentação, vocês têm no final o livro 1. Esse livro 1 aqui é o material complementar das nossas 2 disciplinas, tanto de empreendedorismo quanto de gestão comercial. Então, aqui vocês podem baixar, podem imprimir, podem ler à vontade. A gente passa aqui ao vivo para vocês uma parte desse conteúdo, mas claro que a gente não tem como trazer todo o conteúdo aqui para vocês. Então, é interessante sim que vocês leiam para ter conhecimento desse material. E até para fazer um melhor acompanhamento das aulas. O tema 1 se refere à disciplina 1, que é a que eu vou trabalhar primeiro, tá? Que é a gestão de negócios, que é empreendedorismo. Então, acessem cada link, vão abrindo, vocês vão ver que tem botões. O podcast que eu indiquei no grupo, se alguém não está no grupo, já consegue saber que dá para acessar por aqui. Esse podcast é muito bom mesmo. Esse vídeo aqui vocês têm dentro de uma das aulas gravadas.
mas eu deixei fácil acesso aqui também. E aqui vocês têm um link para responder uma das atividades, a atividade, né, que eu trago para vocês, que os outros professores também trazem atividades, mas essa daqui eu vou querer que vocês respondam. É só clicar nesse link aqui. No tema 1, ser empreendedor. Vocês podem explorar à vontade, tá? Tema 2 aqui, depois, né, gestão comercial, também tem podcast para assistir, Poder da Persuasão. O que eu quero mostrar para vocês aqui é a aba 3. Eu cliquei na live. Live é esse momento que nós estamos tendo aqui agora, tá? Os horários delas, vocês podem ver que só hoje a minha aula começa às 7 da noite. Nos outros dias, a professora Dora vai dar aula às 6h30 da tarde para vocês. E eu começo 7h15 da noite, tá? As datas, vocês podem ver que aqui, especialmente nessa semana, vai ser na quarta-feira a aula, porque na segunda-feira, dia 1º, é feriado. Então, quero acessar a aula, não quero pegar o link do WhatsApp, posso acessar aqui, que vai abrir a nossa chamada Meet, tá? Estudos de caso, tem do Hotel Silva, tem várias atividades que a gente pode explorar juntos. A mentoria, essas aqui são as grupais. Dentro do módulo 1, vocês têm as mentorias grupais com o professor Flávio. Dentro do módulo 2, vocês têm as mentorias grupais com o professor Maurício. Então, com o professor Flávio, tem dia 21, dia 28 e dia 5, às 7 horas da noite. É só acessar aqui para ter acesso à mentoria dele. Pode falar, Liane. Serão durante 3 semanas, então. Comigo e com a Prof. Dora 3 semanas, e depois mais 3 semanas com o professor Neri e com a professora Priscila. Dá 6 semanas no total. Entendi. É porque logo voltam nossas aulas e daí vai ser no horário noturno. Mas eu vejo elas gravadas daí, qualquer coisa. Isso. Uhum. Daí pode assistir no final de semana tranquilamente as aulas, que elas ficam todas gravadas. Obrigada. Por nada. E aqui é o espaço das gravações, onde nós temos as nossas aulas gravadas. Tem esses 2 botões grandes que vão direcionar para o YouTube. O primeiro vai direcionar para as aulas gravadas, que são as offline, que eu falo para vocês, né? Gravadas offline. Essa daqui que a gente está agora eu chamo de live, aula online e live. E essa daqui é gravada offline. Tem características e habilidades empreendedoras, persona, startup. São vários temas diferentes que eu trago aqui para vocês, tá? Pode ver que as aulas não são cansativas. 28 minutos, 20 minutos, 36 minutos. Tem aula aqui de 7 minutos. Então é bem tranquilo de assistir, dá para assistir no horário de almoço. As únicas 2 mais longas são as últimas, que é de vendas, né, que é o processo de vendas, mas essa é do módulo 1 na disciplina 2, que a gente vai trabalhar depois. Por enquanto a gente vai trabalhar empreendedorismo primeiro. E daí eu aviso para vocês a hora de assistir essas aulas. Ela tem 1 hora, porque o processo de vendas ele é um pouco mais longo. E a última aqui, que é endomarketing, é uma aula de 1 hora e 42 minutos. Por quê? Somos eu e a professora Dora dando essa aula juntas. Porque junto o marketing, que é minha parte na gestão comercial, e junta a gestão de pessoas, que é parte da professora Dora. Ou seja, né, endomarketing é a gente fazer esse trabalho interno, esse marketing interno dentro das organizações. A gente tem essa aula aqui sobre isso e a gente discute e traz vários exemplos, tá? Voltando para cá, esse outro botão aqui são as aulas que nós estamos tendo aqui agora, que vão vir para esse link, tá? A partir de amanhã, provavelmente ela já estará postada amanhã de manhã, amanhã à tarde. Essa aula de agora já vai estar postada aí, para que vocês possam assistir. E elas caem em sequência. Até aqui, alguma dúvida? Vocês estão vendo que tem um presença módulo 1 aqui? Opa, pode falar, alguém abriu o áudio? Tudo certo? Tá bom. Vocês estão vendo que aqui tem presença módulo 1, né? Vocês não precisam se preocupar com isso aqui agora, porque esse aqui vocês vão preencher só depois que acabar o módulo. Daí a gente manda no grupo
o link pedindo para que vocês preencham. Primeiro tem que passar por todas as aulas, né, para depois a gente preencher a chamada. Beleza? Deixa eu ver o que mais eu tenho de recado para passar para vocês aqui. Vou parar minha apresentação um pouquinho. Sem dúvidas? Então, ótimo, tranquilo. Deixa eu pegar aqui minhas anotações. O certificado. O certificado ele é disponibilizado no final do curso, quando vocês terminarem, e só aqueles que preencheram, né, que assistiram mais de 75% das aulas vão receber o certificado, tá? Então, por isso que é importante preencher ali os formulários de presença, de assistir às aulas, porque a gente precisa que vocês tenham 75% de frequência, né, para, então, validar o certificado, para a gente conseguir emitir o certificado para vocês. Se não atingir os 75%, Professora, não vai ter certificado. Oi. o fato de estarmos presentes ao vivo na aula não conclui como presença? Não. Não. Daí porque tem a que gente preencher aquele formulário que você mostrou? Isso. Mas você vai preencher ele só depois que acabar o módulo. Não vai ser por aula, vai ser por módulo. Então, quando eu encerrar o meu módulo com vocês, eu mando uma mensagem no grupo, vou falar na aula também. Acabou o módulo, então agora vocês preenchem a chamada. Mas não precisa se preocupar com isso agora. Beleza. Beleza? Vamos ver o que mais que nós precisamos. É isso. Alguns professores vão passar atividades. Eu sei que eu tenho, a professora Dora tem, não sei os outros 2 professores, mas provavelmente tem atividades também. A vantagem de estar aqui online presencial, né, é que vocês podem tirar as dúvidas na hora já. Mas eu sei que tem bastante gente que assiste depois também, para assistir na velocidade 2. E também porque tem aula à noite ou trabalha, né, não é todo mundo que pode nesse horário. Os recados que eu tinha para passar para vocês são esses. Se vocês não têm dúvidas, eu vou passar para nossa aula. Antes de pular para a aula ali, só queria avisá-los que hoje a professora Dora não vai estar presente, ela teve alguns problemas pessoais, mas ela vai gravar uma aula, vai postar para vocês assistirem ela amanhã, antes da aula dela ainda, tá? Então ela vai postar provavelmente amanhã de manhã, vai estar na plataforma, aí vocês assistam para a aula de noite. Também, se não conseguir assistir para a aula de noite, né, não tem problema, a gente não tem como forçar vocês a assistirem, e não fica completamente perdido no conteúdo. Mas, até porque é empreendedorismo, né? Então, a gente já sabe partes do empreendedorismo, a gente já conhece alguns pedacinhos do nosso quebra-cabeça. Só que se a gente seguir uma sequência lógica, fica mais fácil, tá? Mas é esse recado que ela pediu para passar para vocês, que ela vai disponibilizar a aula, vai mandar lá no grupo link, e ela quer, né, deseja que vocês assistam. Hoje vocês vão ter que me aguentar até as 9 horas da noite. Geralmente é 1h15 de aula cada uma. Hoje vocês vão ter 2h30 comigo. Beleza? Então, vamos para nossa aula? Falando de material mesmo? Ou se alguém tiver dúvida, surgir alguma questão, pode mandar aqui no chat. Que logo que possível eu respondo. Outra coisa, eu compartilho a minha tela. Depois que eu compartilho a minha tela para apresentar os slides, eu não consigo ver quem manda mensagem. Então, se algum colega mandar mensagem ali no chat, façam o favor de abrirem o áudio e pode me cortar mesmo, não tem problema, e avisar que tem mensagem no chat. Ou quem prefere fazer a pergunta já, né, por áudio, pode fazer também, que fica mais fácil de eu responder, mais rápido de eu responder. Beleza? Compartilhar minha tela aqui com vocês novamente. Se eu lembrar mais algum recadinho, eu dou uma parada na aula. E vocês vão ver que eu bebo muita água. A aula inteira bebendo água, porque a gente fica falando cansa. Resseca, né? Então vamos lá. Alguém confirma, por gentileza, se está vendo meus slides? Sim. 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 Obrigada. Então, nossa primeira aula, né? Módulo 1. Vamos começar com a disciplina de empreendedorismo.
Vamos falar sobre destruição criativa, definir empreendedorismo, os tipos de inovação, categorias e tipos de empreendedorismo e a fórmula do sucesso, que é a capacitação. Não existe receita de bolo dentro do empreendedorismo. Vocês têm que pegar as ferramentas que existem, ver quais se adaptam aos negócios de vocês, à realidade de vocês, e aí, então, adaptá-las aos seus negócios, tá? Por que ser empreendedor? Por que as pessoas empreendem? Por 2 motivos, né? A gente pode visualizar no mercado uma dificuldade de entrar para o meio de trabalho, né? E a dificuldade também de se manter no emprego formal. Tem 2 tipos de pessoas que vão visualizar essas 2 problemáticas. Tem aquele que vai dizer, meu Deus, eu não sei o que eu faço agora, minha vida é uma desgraça, acabou para mim, eu não sei mais nada, é isso aí, eu sou uma vítima e já era, né? E existe aquele cara que vai olhar assim, isso é um problema? Tá bom. Então também é uma oportunidade. É a oportunidade de empreender. Se eu tô com dificuldade de me manter no emprego formal ou de dificuldade de entrar para o mercado de trabalho, eu preciso resolver esse problema. E como que eu vou fazer isso, né? Eu preciso ter uma ideia e, de alguma forma, eu preciso me manter competitivo. E em busca dessa competitividade, a gente vai desenvolvendo nossas competências. Sem competências desenvolvidas, a gente tem dificuldade em ser competitivo. O mundo é muito competitivo hoje. Então, eu gosto dessa imagem porque ela define muito bem. Ela diferencia o empreendedor dos demais. O empreendedor é aquele cara que pode ser que lá atrás ele tenha ficado para trás, moldando essa caixinha, esse cubinho dele e transformando numa bolinha. E aí, quando ele conseguiu terminar esse trabalho, terminar essa competência dele, terminar esse estudo dele sobre aquele negócio ali, né, sobre aquele problema que ele tinha, ele conseguiu desenvolver, né, levar com mais facilidade que os demais que ficaram empurrando um cubo. Todos nós aqui sabemos que é muito mais fácil você rolar uma bolinha do que você empurrar uma caixa, né, um cubo. Então, essa é a imagem do empreendedor. É aquela pessoa que enxerga o problema e ela quer solucionar o problema. Ela encontra formas de trazer benefícios para a vida das pessoas, resolvendo BOs, né, resolvendo problemas. A gente vai ver muito essa palavra problema, é a palavra criação de valor, né, o termo criação de valor, a importância, o que faz o empreendedor, afinal de contas. E aí, as pessoas podem empreender de 2 formas, abrindo um negócio novo ou inovando no próprio ambiente de trabalho. Eu posso começar uma empresa dentro do meu quarto, dentro da minha cozinha, ou eu posso, né, tá no ambiente de trabalho lá, tá na fábrica onde eu trabalho e dizer, olha, a gente está com um problema aqui, eu vou fazer tal coisa para resolver. E aí a gente também vai ver que isso é um dos tipos de empreendedorismo que faz muito bem para as empresas, como o caso da Google. A Google, ela investe tanto nos seus colaboradores que muitas das ideias que saem dali, que a Google é uma empresa que a gente pode admirar, é incrível, né? E muitas das ideias que saem dali vêm dessa gestão, né, dessa autogestão, de pôr fé nos seus empreendedores, nos seus funcionários, seus colaboradores, que são empreendedores, porque a Google tem uma ideia de valor de incentivo, né, com seus colaboradores, e eles precisam de pessoas que também busquem, que caminhem, né, com esses valores, que também sejam criativos. Então, automaticamente se torna uma empresa mais forte. 5, né, de 5 brasileiros, 2 são empreendedores. Esse é um dado que eu trouxe do GEM de 2018. Então, assim, pense que é muita gente. É quase 50%. Isso considerando os empreendedores que têm negócios próprios. Não só, sem considerar os empreendedores que são empreendedores dentro de atividades de outros empreendedores, né? Que também é uma categoria de empreendedorismo. Mas Simons, lá em 1990, é um estudioso da área, né, da administração, ele falou que o empreendedorismo é uma revolução silenciosa, isso lá naquela época, né?
que será para o século XXI, o século que nós vivemos hoje, mais do que a Revolução Industrial representou para o século XX. Só que ele chama de revolução silenciosa e eu não concordo com isso. A gente vive empreendedorismo o tempo inteiro. A gente tá com o celular na mão, tá rolando o TikTok, tá rolando o Twitter, tá rolando o Instagram, o Facebook, a gente tá vendo empreendedorismo o tempo inteiro. A gente tá na rua, tá numa roda de amigos, a gente tá falando de empreendedorismo. A gente vive empreendedorismo hoje. Ele é gritante, ele não é silencioso. E é muito importante cada vez mais a gente trazer esse empreendedorismo para as nossas crianças. Eu gosto de falar que hoje é tão bonito de ver que é difícil, difícil não, né? Às vezes você chega para uma criança antes, qual que é o teu sonho? Ah, eu quero ser jogador de futebol. Não estou desmerecendo a profissão, tá? Entendo. Mas ele dizia, quero ser jogador de futebol. O sonho do moleque era ser jogador de futebol. Hoje, se você entrar numa sala de aula, por exemplo, e fizer a pergunta, alguns vão responder que querem ser empreendedores, que querem abrir um negócio, que querem ter, como a gente vê aqui no interior, a piazadinha falando, eu quero ter uma fazenda, eu quero ter criação de Nelore, eu quero ter pecuária leiteira, eu quero abrir a minha mecânica, né? A gente vê essa criançada de hoje conseguindo enxergar o mundo de negócios com outros olhos. Isso está mudando, vem mudando aos poucos, porque a gente está conseguindo quebrar agora aquela imagem do empreendedor vilão, que a gente aprendia lá com a novela, que quem que era o vilão dentro da novela? Era sempre o empreendedor. Gente, era sempre o cara que tinha empresa. E isso foi construindo uma ideia dentro da nossa cabeça de que o dono da empresa, que o chefe, é bandido, que ele está usando as outras pessoas. E não é assim. O empreendedor, ele é responsável por gerar renda, por gerar emprego, ele traz trabalho, ele gira capital, ele desenvolve a região que ele está. Vocês fazem isso, vocês são empreendedores, não sei quais as cidades que vocês estão, mas acredito que seja daqui da volta de Guarapuava. Todo mundo participa um pouquinho, vai fazendo influência, vai fazendo peso dentro do nosso produto interno bruto, nosso PIB, né? E isso é muito bom para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento econômico, educacional, tudo, tudo, tudo. E eu tenho sonho um dia da gente ter uma matéria de empreendedorismo dentro das escolas. Algumas já tem, mas não são todas que tem. Que para a gurizada aprender que dinheiro é bom, que é importante a gente ter dinheiro, saber usar o dinheiro e saber gerar renda, saber gerar emprego, movimentar ele, fazer ele crescer, perder esse medo do vendedor, né? Perder o medo do empreendedor, perder o medo do chefe. Então, por isso que eu acho que, assim, empreendedorismo não é uma revolução silenciosa, foi um ponto que, do meu ponto de vista, a Timons errou. Foi bem, bem escandalosa a nossa revolução. Outro dado que eu trago para vocês, para mostrar a importância que vocês têm, é do Sebrae, com dados do CAGED, né? De agosto agora de 2020, menos de um ano atrás. Micro e pequenas empresas foram responsáveis por mais de 70% dos empregos criados no país. Mais de 70% as micro e pequenas, que são vocês, MEIs, pequenos negócios. E de 278 mil contratações, 1.999 dessas vagas foram geradas por pequenas empresas. Às vezes a gente olha os grandões, né, aqueles tubarões de mercado, e a gente tenta se comparar com eles e olha assim, eu nunca vou chegar lá, né? Meu Deus, aquele cara, olha o tanto de funcionário que aquele cara tem, olha o porte daquela empresa. Só que são as minorias ali, né? As minorias não, né? Me expressei mal. Que é a grande maioria agora, né? As micro e pequenas empresas. Mas são esses valores, empresas menores, empresas que giram um faturamento menor, tá? Somadas, elas têm uma influência muito maior na economia do que as grandes empresas. É isso que eu quero dizer para vocês. Vocês são, sim, muito importantes para a nossa economia aqui, da nossa região, do nosso estado e do nosso país. Conforme a gente vai somando, a gente vai percebendo. Né? Comércio, varejo, atacado,
prestação de serviços. Imagino que a maioria aqui seja MEI, e é nesse MEI que a gente dá um foquinho um pouco maior. Mas eu mostro para vocês também os outros tipos societários, tá? Para quem aí já está pensando em expandir os seus negócios. Mas afinal de contas, que raio que é o empreendedor? O que é empreender? Vamos parar de enfeitar o empreendedor e dizer que ele é bonito, que ele é isso, que ele é aquilo? E entender que o empreendedor, ele não é nada mais do que um resolvedor de problemas. Você identifica uma dor, você identifica um problema e busca a solução. Quando você identifica essas dores e problemas e vai atrás da solução, você consegue gerar valor, gerar benefício. Você consegue criar tanto valor em cima de um negócio que o teu cliente vai olhar, opa, esse cara está solucionando meus BO, é com ele que eu quero negociar, é dele que eu preciso. Pensem em vocês como consumidores. Quando vocês vão numa loja, vocês gostam de ser atendidos por quem? Por quem resolve o problema de vocês. E é isso que a gente precisa prestar atenção. Eu trouxe para vocês aqui 3 startups, tá? A Uber, a Lebai e a Airbnb. Não vou entrar em detalhes em cada uma, para não estender, né, nossa aula, mas pegar o exemplo ali da Uber. A Uber é uma empresa hoje bem conhecida e surgiu da ideia de transporte público, né, urbano, digamos assim. Antes, quando a gente precisava de um táxi, precisava se deslocar numa cidade que a gente não era a nossa cidade, ou até mesmo dentro da nossa cidade não tinha algum amigo, ou não tinha carro em casa, precisava ir, tinha que chamar um táxi. Primeiro, para chamar um táxi, você precisava ter o número do táxi, ou estar no ponto de táxi. Quando você conseguia o contato, muitas vezes você não conhecia o taxista, você não conhecia a procedência do carro, você não tinha conhecimento da rota algumas vezes, né? Imagina que você sai daqui de Guarapuava e vai para uma cidade lá, vai para o Rio de Janeiro, cai no Rio de Janeiro. Cara, se eu cair no Rio de Janeiro e pegar um taxista sem vergonha, ele pode, às vezes pode ser na quadra de trás. Claro que hoje a gente usa o GPS, né? Tá, fiquei pensando agora, também não seria tão burra. Eu olharia no GPS a distância. Mas vamos imaginar que não tivesse GPS naquele tempo. Se eu pegasse um táxi, né? Aí 20, 30 anos atrás, entrasse no táxi, ele podia dar quantas voltas ele quisesse, rodar o Rio inteiro, ia me cobrar duzentão a corrida, às vezes seria 5 quilômetros de distância. Então, não tinha conhecimento de rota, forma de pagamento. Tinha que ser no dinheiro, tinha que contar com ele ter troco e a gente ter o dinheiro trocado também. Então, era uma série de problemas, sequestro, etc. E problema também pro taxista, né? O problema não era só pro passageiro, era pro taxista de pegar qualquer mequetrefe na rua, botar para dentro do carro dele, alguém andando no banco de trás pode pôr uma faca no pescoço, ameaçar ele, sequestrar e até fazer coisa pior, né? Matar. Então, todos esses problemas, um grupo de pessoas enxergou e disse, ó, vamos resolver isso de uma vez por todas? Vamos criar essa plataforma aqui. A Uber. O que a Uber faz? Eu reservo, para eu ter Uber, eu só preciso ter um smartphone, ou um iPhone, né, alguma coisa dessa. Baixo o aplicativo ali, cadastro meu cartão de crédito, cadastro meu nome, vou ver a rota, tá? Eu vou enxergar a rota da distância que o carro está de mim, eu vou ver a placa, o nome do motorista, a rota que eu estou fazendo, quanto vai custar antes mesmo do Uber chegar. Então, assim, todos aqueles problemas, eles resolveram numa tacada só. Por isso que a Uber é um dos modelos de negócio que deu certo, porque ela resolveu problemas reais. Quando eu digo problemas reais, é importante prestar atenção nesses reais, porque às vezes a gente quer resolver problemas que não existem. Por exemplo, porque, sei lá, eu gosto de usar o exemplo do software porque é fácil de imaginar. Eu tenho software de gestão, tá, para uma empresa, e o meu software faz quase tudo. Ele só não tem o módulo de inventário lá, estoque. Ele não faz essa parte. E aí alguém olha, ó, existe esse software, não tem isso daí, tem gente querendo isso daí. Aí, beleza, vai lá e cria um software novo e inclui esse módulo de estoque. Estou dando um exemplo bem básico. Claro que existem já
sistemas de gestão aí com software, com módulo de estoque. Mas vamos supor que daí eu vou lá e crio uma empresa com módulo de estoque. Aí o cara vai lá, olha assim, mas custa mais caro do que eu tenho hoje. Tá bom que eu tenho hoje, não quero. Aí a empresa que tinha lá o que você copiou, olha, legal a ideia daquele cara. Peguei para mim, pronto. Afogou teu negócio. Você resolveu um problema que as pessoas realmente estavam buscando resolver naquele momento? Não, senão elas teriam largado e corrido para você, digamos assim, né? Então, cuidado com os problemas que você quer resolver. Olha para dentro do teu negócio, é uma coisa que eu falo muito. Olha para dentro do teu negócio, o que você vende, com quem você negocia e quais são os problemas dos teus clientes. Tem a aula de persona na plataforma, é importante que vocês assistam para fazer a identificação de persona. Muita gente acha que é bobagem persona, até entender o porquê que existe a persona. É boa a aula, assista, não é porque eu fiz, mas é boa a aula, é boa. Então, entender o porquê existe a persona vai te levar a entender os problemas que a tua persona tem. Quando você tem uma persona, você entende os problemas dela, você consegue desenvolver os teus produtos e os teus serviços em cima daquele problema dela. E aí trazer benefícios, que é o que as pessoas buscam, né? Dentro de produtos e serviços. Tranquilo? É bem introdutório esse primeiro momento, né? Deixa eu só ver se não tem alguma mensagem aqui de repente. Não. Patrícia, você ergueu a mão, desculpa, agora que eu vi. Patrícia, eu vou voltar para aula, qualquer coisa pode falar direto, tá? Não precisa ficar com a mãozinha erguida. E aí eu trago para vocês aqui um termo chamado destruição criativa. É alguns conceitos básicos de empreendedorismo que a gente precisa entender, tá? Destruição criativa. Ela foi um termo utilizado por Schumpeter lá em 1950, que foi um austríaco, um estudioso da área, que fez a aplicação desse termo dentro do empreendedorismo, dentro da área da economia, para ser sincera, né? Da administração dentro da economia. E o que ele trouxe nisso? A destruição criativa tem um nome pesado, mas ela é muito boa. É o processo de você criar novos produtos, novos métodos de realizar processos ou novas matérias-primas, né? Quando um médico lá desenvolve uma nova técnica cirúrgica, quando eu tenho combustível, quando eu usava os óleos de baleia para fazer combustão e mudei pelo petróleo, nova matéria-prima, destruição criativa, novos produtos, tenho um celular lá básico, vou lá e mudo a tecnologia dele, acrescento uma câmera menor, processo de destruição criativa. Esse processo de destruição criativa vai crescendo, vai desenvolvendo conforme surgem necessidades. E o ser humano tem muita necessidade, muito. Vou pegar meu fone para ficar mais fácil para falar com vocês. Muita necessidade de resolver muitos problemas. E aí a gente, não é que se aproveita, mas a gente se aproveita disso para desenvolver produtos, processos e matérias-primas, tá? Destruição criativa é basicamente isso. Eu tenho um produto A, o produto A não cumpre tudo que eu preciso, eu desenvolvo um produto A+, aí depois eu desenvolvo um produto A mais S, desenvolvo o produto A mais S2 ao quadrado. Vocês já viram que tipo iPhone, né? Tipo a Apple, vai desenvolvendo os iPhone assim? iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17, iPhone 18, né? A gente não chegou em tanto iPhone assim, mas logo a gente chega lá. Então, cada um vai acrescentando novas funções que o anterior não tinha. Isso é um processo de destruição criativa e é saudável e é importante que a gente faça dentro dos nossos negócios para que a gente não caia no desuso, né? Que a gente não fique inútil, digamos assim. Não seja substituído tão rápido ou se torne... inútil, seria a palavra, né? Por isso que a gente tem que estar sempre inovando, sempre inovando. E aí a inovação, ela pode acontecer de duas formas, tá? Radical ou incremental. A incremental é aquela que eu acabei de falar para vocês, destruição criativa, né? Ela geralmente vai alterar coisas mais básicas, custo, funcionalidade, opção, e vai agregando pequenos valores
em cima de um produto, de um processo, de um serviço, vai mudando, vai melhorando, tá? Vai trazendo mais opções, mais qualidade para aquele produto ou aquele serviço. Essa é a mais comum que a gente vê e é a que mais existe, até porque hoje a gente já inventou tanta coisa que é difícil a gente ter um site assim e criar um negócio completamente novo, tá? Então, o que é essa radical? A radical é um insight de pessoas curiosas. Quem, por exemplo, que foi uma pessoa curiosa? Santos Dumont, pai da aviação. Ele inventou o primeiro avião. Todos os aviões que vieram depois dele foram incrementais. Aí eu botei as imagens para vocês verem aqui a importância que tem um processo incremental. Imagina a gente hoje, em 2023, voando num 14 bis. Não dá, né? Claro que entre aquele jato comercial ali da Azul e o 14 bis existiram diversos modelos. E todos eles foram um processo criativo, tá? De destruição criativa. Que a gente vai aprimorando, vai melhorando, até que vai chegando a atender a necessidade que a gente tem no momento. Quando aquele produto, aquele serviço ou aquela matéria-prima já não atende a necessidade que a gente tem no momento, a gente vai lá e inventa uma nova forma de fazer. Professora, né? Nem todo empreendedor é uma pessoa inovadora, mas toda pessoa que inova é empreendedora. Inovei, sou empreendedor. E se eu tiver uma franquia, eu sou empreendedor? Eu não estou inovando. Eu estou pegando um produto aprovado pelo mercado, ou um serviço, né? Estou pegando um modelo, a minha loja, meu espaço físico que seja, ou espaço virtual, tem que seguir um padrão de franqueados, né? Daquela empresa. O que eu sou, então? É empreendedor também. Como eu falei, nem todo empreendedor é uma pessoa inovadora. Óbvio que você vai inovar na tua forma de gerenciar ali aquele ambiente. Mas produtos, você, dentro de uma franquia, não vai poder mexer, né? Então, entender que nem todo empreendedor é uma pessoa inovadora, mas toda pessoa que inova é empreendedor. Empreendedor é alguém que sonha e busca transformar o seu sonho em realidade. Eu amo essa imagem. E aí vamos lá, né? Categorias de empreendedorismo. Existe o empreendedorismo por oportunidade e o empreendedorismo por necessidade. O por oportunidade, ele vem quando a gente enxerga uma forma de se diferenciar, né? Ver um negócio que é viável de abrir. Não que eu esteja precisando abrir um negócio, mas eu vi uma oportunidade e quero abrir esse negócio. Ou eu vejo uma área, um segmento que ainda não foi explorado e eu utilizo da oportunidade para me destacar. Ou também quando eu quero obter um ganho financeiro, daí e eu busco como oportunidade empreender. E também por realização pessoal, tá? Esse é um pouco mais raro de acontecer. A maioria de nós empreende por necessidade. E tá tudo bem, não precisamos a gente ficar, meu Deus, né? Tá tudo bem a gente empreender por necessidade. Que é questão de sobrevivência, quando a gente não consegue entrar no emprego, quando a gente não consegue se manter no mercado de trabalho, quando a gente tem algumas dificuldades que outras pessoas não têm. Então a gente busca o empreendedorismo, onde nós somos os nossos próprios chefes, nós criamos os valores do nosso negócio e a gente consegue mandar naquele negócio, digamos assim, né? Tocar aquele negócio com os nossos valores, porque às vezes a gente não se encaixa mesmo nos valores de outras empresas. Então, não vou ficar vivendo de vento, né? Barriga ronca e sente fome. Então, a gente vai atrás de trabalhar. E esse é o empreendedorismo por necessidade. A maior parte de nós vai por necessidade mesmo. Além disso, né, além das categorias, a gente tem os 3 tipos de empreendedorismo, que é o corporativo, o social e o startup. Vocês devem estar com raiva de mim, porque só está vindo aqui conceito, né? Mas é porque essa primeira aula tem que vir esses conceitos para que a gente consiga conversar depois nas outras aulas melhor, né? Conseguir destrinchar melhor o assunto. Porque esses conceitos aqui são básicos de empreendedorismo e vocês já conseguem identificar em qual que vocês se classificam. Quando vocês já conseguem olhar e ver, né? Olhar e ver é difícil, né? Olhar e ouvir o que eu tô falando aqui,
e se identificarem um modelo ou outro, vocês já conseguem ir construindo a imagem de vocês, que é o que a gente vai fazer, construir o negócio de vocês. Então, o que eu indico? Sei lá, cresci comecei um negócio por necessidade. Pega um papel e vai anotando, foi por necessidade. É tipo de empreendedorismo, que eu vou falar aqui agora. Vai ser startup social e corporativo. Depois que eu falar, vocês, eu sou desse daqui. Anota. Por quê? Isso lá na frente vai ajudar vocês a responder muitas perguntas. Vai ajudar vocês a fazer o marketing de vocês, a identificar o cliente de vocês, a contar a história de vocês para o cliente. Tudo isso tem uma influência bem forte. E as empresas que enxergam isso, elas conseguem se destacar com mais facilidade. Vamos falar por vez de cada um, né? Corporativo, primeiro, também conhecido por intraempreendedorismo. É aquele que a gente identifica, desenvolve, capta e implementa novas ideias de oportunidades em negócios e empresas já existentes. Ou seja, esse intraempreendedorismo, ele pode acontecer de forma agregada ou de spin-off. Só que é o empreendedorismo que acontece dentro de empresas que já existem. Por exemplo, sou colaborador da Gmail, sou colaborador da Google. E aí, a Google dá liberdade para que os colaboradores desenvolvam projetos que sejam voltados na área da Google, né? Que possam desenvolver, melhorar a Google. E aí, o que a gente faz? Tive uma ideia de criar um e-mail interno aqui e criei o Gmail. O Gmail deu tão certo que hoje, dificilmente a gente tem um aparelho Android sem ter uma conta no Gmail. Ou fazer por spin-off, que é o incentivo dos colaboradores a criar ideias, né, a desenvolver ideias e criar projetos não relacionados à empresa. Por exemplo, no caso da Sony, lá um tempo atrás, a Sony era uma empresa voltada só para som mesmo, né? E aí, um jovem teve uma ideia de fazer um chip para jogo. O empreendedor lá, o dono da empresa, gostou. Disse assim, bota fé, né? E deu um incentivo para ele. Esse chip de jogo virou o PlayStation. Então, vocês veem como incentivar os colaboradores de vocês, que são as pessoas que mais conhecem os negócios de vocês, conhecem os processos. Imagina você incentivando os seus colaboradores a criar projetos dentro do negócio, o quanto que a tua empresa não pode também crescer e ganhar espaço no mercado com isso. Por isso que eu chamo a atenção desse corporativo, que é o interno. É bom tanto para aquele que é colaborador da empresa, né, que é empregado da empresa, tanto para a gerência, para o dono da empresa. Os dois saem ganhando. Eu trouxe para vocês aqui 10 mandamentos do empreendedorismo, mas é porque eu acho legal, tá? Só antes da gente entrar nos próximos tipos. Faça qualquer trabalho que precise fazer para que seu projeto funcione, independentemente da sua função, tá? Independente do seu cargo, faça o que precisar fazer para o seu projeto dar certo. Mas eu sou só assistente, não é minha função fazer isso. Tá, e como é que você quer que o seu projeto dê certo? Você vai ficar pedindo ajuda para os outros o tempo inteiro, né? Às vezes você tem que dar o próprio pé na bunda de você mesmo. Divida o mérito sabiamente. Lembre-se de que é mais fácil pedir perdão do que permissão, mas cuidado. Venha trabalhar a cada dia disposto a ser demitido. Então, seja corajoso. Peça conselhos antes de pedir recursos. Siga a sua intuição com relação às pessoas. Construa um time com os melhores. Essa questão de intuição a gente relaciona muito com valores. Quando a gente vai fazer a contratação de alguém, a gente presta atenção nos valores, mais até do que nas competências. Porque os valores de alguém você não vai negociar. As competências você pode treiná-las. Então, é muito fácil, né? Tipo, muito fácil não. Você pode pegar uma pessoa, treinar ela e moldar ela conforme você quer. Só que ela não ficar ali dentro da empresa. Porque os valores dela e os seus não compactuam. Se vocês não acreditarem na mesma coisa, não vai para frente. É perda de tempo. Por isso que algumas empresas, né? Algumas não, né? Quase todas as entrevistas fazem aquela perguntinha. Qual que é o teu hobby? O que você faz quando você está com tempo livre?
Sabe por quê? É para saber o que você gosta tanto que você é disposto a passar o seu tempo ou tirar o seu dinheiro, desembolsar o seu dinheiro para pagar para fazer. E a partir daí elas conseguem chegar aos seus valores. Tem todo um trabalho. Empreendedorismo é pessoas, é psicologia, né? Crie uma coalizão discreta para trabalhar em sua ideia. Anda muito cedo, ativa o sistema imunológico da corporação. Nunca poste numa corrida, a não ser que você mesmo esteja competindo nela. Seja fiel aos seus objetivos, mas realista a respeito das formas de como alcançá-los. E honre os seus patrocinadores. São 10 mandamentos básicos aí do empreendedorismo, né? Só para vocês terem um quebra-gelo aqui de conteúdo maçante da aula, tá? Empreendedor social, que é o outro tipo. Opa, eu vi um plim-plim, deve ter alguma coisa aqui no chat ou alguém que ergueu a mão. Patrícia tá com a mão erguida e Camenga. Camenga mesmo? Como é que pronuncia essa nome? Certo, Camenga, tá certo. Camenga. Posso... Ó, a Patrícia falar. Pode falar, Camenga. Eu queria cumprimentar, né, a professora e a todos os colegas. Eu queria pontualizar um pouco, abordar, contribuir um pouco daquele mandamento 5, né, que diz é mais fácil pedir perdão, né, do que permissão. Aquele mandamento eu entendo que você tem que assumir risco, né, porque o empreendedor assume risco, né. Enxerga a dificuldade, olha como oportunidade, que já se pode ver como dificuldade, né, ele encara como oportunidade e assume risco, né, empreende. Então, você tem que ser ousado, né, tem que ser uma pessoa ousada. É o que você está falando, é mais fácil pedir perdão do que permissão. Porque se você não for ousado, você não vai crescer, vai ficar amigo, porque você vai estar receoso, né, de pedir permissão a alguém que está aí. Né. E olhando para nós, né, foi a categoria de empreendedor por necessidade e oportunidade, né, muitos de nós somos mais por necessidade. Então tem mais ainda, né, a questão de ser ousado, você tem que ser ousado, né, tem que identificar, olhar os seus concorrentes, né, olhar quem vai ser seus clientes e usar a aula. Não, acho que aqui vai dar certo, né, tem que assumir risco. Se você não assumir risco, não vai crescer, não vai empreender. Né, então é um dos pontos de mandamento muito importante que acho que todos os empreendedores, né, devem focar como pessoa usada. Quero contribuir apenas com isso. Obrigado. Obrigada pela tua contribuição. Concordo com o que você falou. Quem não assume risco não cresce, né? A gente precisa assumir risco. A gente, como empreendedor, assume risco direto. Tem um caso que eu trago para vocês ali nas aulas do dono da Tigre. O quanto esse cara foi taxado de louco na época dele. Porque todas as casas tinham tubulação de aço, né, de ferro e tal, metal. E na época ele olhou assim, por quê? Né? Tipo, por que eu não posso fazer de PVC? E foi atrás de desenvolver a ideia dele. E ali é a Joinville, a cidade dele. E o povo, não, você tá louco, a gente sempre fez assim, vai continuar fazendo assim. O cara acreditou nele mesmo, ele tinha um objetivo, ele correu o risco, foi para Hannover, lá na Alemanha, participou de uma feira, comprou os materiais que ele precisava, aprendeu o que ele precisava, ficou competente para fazer aquilo, voltou para o Brasil e abriu a fábrica. Hoje ele é dono da Tigre. Tipo, gente, quem é que não tem encanamento de PVC hoje aqui? Ele visualizou todo o cenário que estavam passando, né, o custo que tinha para você fazer toda uma tubulação metálica e o custo que você teria para fazer uma tubulação de PVC. E foi bem na época ali da urbanização, né, daqueles movimentos bem fortes do povo sair do interior e migrar para a cidade, quando começou a Revolução Industrial. Então, tipo, tudo nessa época colaborou, ele enxergou tudo isso, acreditou nele mesmo, que, ó, tô nem aí que vocês estão me chamando de louco. Eu tenho fé em mim, eu vou fazer. E, ó, esse cara é um baita de um exemplo de empreendedorismo. Ele foi na cara, na coragem, no risco e conseguiu. Claro, a gente tem muito empreendedor que vai na cara, na coragem, no risco e não consegue. E aí tá uma coisa que eu falo para vocês. Tem gente que acha que quebrar uma empresa... Não sou bom empreendedor. Quebrei uma empresa já. Só que parem para pensar esses caras que têm empresa aí, né?
esses homens, essas mulheres que têm empresas, e aí pensa que, gente, às vezes eles tiveram que quebrar 5 negócios antes, 10 negócios antes, para aprender tudo que precisavam aprender, para abrir o outro e acertar. Então, assim, não pode ficar assustado, que, meu Deus, quebrei um negócio, né? A gente faz de tudo para não quebrar, porque é frustrante, a gente sabe que é frustrante ver um negócio fechando as portas, mas você precisa pegar todo o aprendizado que você teve ali e aplicar no próximo. Principalmente assim, quem é empreendedor, que conseguiu fazer um negócio dar certo, já tem vontade de começar outro. Porque é vício, né? Se torna viciado em abrir empresa. E aí você treina um time, aquele time já está tocando o negócio aqui. O importante é a tua empresa andar sozinha com as próprias pernas dela. Nesse primeiro momento, que a gente está abrindo o negócio, é muito comum que o nosso negócio esteja completamente dependente da gente. Mas a gente tem que ir delegando função. Isso é muito importante mesmo. Delegar função. A gente não pode esperar que o negócio dependa só de nós. Vai que a gente fica doente. Vai que, sei lá, você desenvolve algum problema, você precisa sair do país, alguma coisa do tipo. Quem é que vai ficar tocando o teu negócio? Por isso que é importante você ter uma equipe que toque a empresa. Que você não é que você se torne desnecessário, mas que as outras pessoas saibam tocar esse negócio tão bem quanto você. E aí você vai lá e abre outro. Daí você vai indo. E vai desenvolvendo negócio, e criando negócio, e abrindo negócio, e vendendo negócio. A gente quer que os nossos negócios cresçam tanto que sejam cobiçados e as pessoas queiram comprar. Ah, mas é o sonho da minha vida, eu nunca vou vender. Tá bom? Pensa nisso depois, quando alguém chegar com uma oferta para você, você vê aquela oferta gordinha, você está enxergando outra oportunidade de mercado, de desenvolver outro negócio, e daí você vê que com aquele dinheiro você pode começar aquele outro negócio. O empreendedor, ele está sempre olhando lá na frente. Ele está querendo crescer e trocar de negócio e desenvolve e faz um e faz outro. Veja essa galera que cria startup, criam as startups, vendem as startups, criam mais startups. Então, a gente tem que ter coragem. Tem que ter coragem para fazer isso, porque são riscos. Não adianta. A gente está investindo dinheiro, a gente está investindo tempo, a gente está investindo a gente ali dentro do negócio, mas pode ser tudo tempo perdido, né? Que alguns enxergam assim, mas a gente tem que aprender a ver como aprendizado, processo de capacitação, né? Pode falar novamente, Caminga. Sim, só corroborando, né, com a deixa mais da professora, né, o exemplo do Elon Musk, né, um dos homens mais ricos do mundo atualmente, ele é muito ousado, né, ele é muito ousado, e ele recentemente numa entrevista disse: eu não fui a Harvard, mas pessoas que trabalham para mim foram. Né, já entra naquilo que a pessoa está falando, que até pessoas à tua volta que entendem o teu negócio, que vão fazer todo aquele aparelho funcionando na tua ausência. Então tem que ser. Eu digo assim, meus amigos, olha, você quer não está fazendo direito, gosta de advocacia, gosta, se especializa lá e abre uma clínica, uma farmácia, algo aí assim, um escritório de advocacia. Chama pessoas que são melhores que você fica ali gerenciar apenas. Aí você vê todo o teu negócio a funcionar. Né? O Mark Zuckerberg, né? Ele foi ousado, né? Viu que precisamos de uma comunicação assim ativa, que o pessoal fica aí assim, interagir, se conhece, aquela amizade aí. Criou o Facebook, ainda convidou alguns dos colegas que na altura deram de maluco. Né? É engraçado que muitos empreendedores, né, quando estão para fazer algo assim surreal, né? Primeiro os mais próximos eles credibilizam, depois é que acreditam, depois de fazer acontecer. Então é necessário que temos essa ousadia, se não tiver, não há sucesso. Né? Um empreendedor que não assume risco, né, não tem como crescer, porque empreender é mesmo assumir risco, né? É enxergar a oportunidade onde há dificuldade. Se a professora Julia está vendo dificuldade aqui, eu vou encarar como minha oportunidade, vou fazer meu negócio. É que nem aquela... Não estamos conseguindo ouvir muito bem. Agora está audível? Sim. Certo. Eu dizia assim, né, que o empreendedor tem que assumir risco, né, porque se não assumir risco, não tem como aquela pessoa crescer. É onde vem a questão da ousadia. Né? Por exemplo, se a professora Júlia, né, tiver a ver dificuldade
em algum local, né, assim, por exemplo, de compras. Ela vive, vamos supor, vive em Curitiba, e em Curitiba, né, há dificuldade de transporte que é para levar, assim, por exemplo, cargas. Eu que já sou um empresário, né, vou fazer aqui, vou meter uns dois ônibus, duas caminhonetes a fazer essa transportação. Já está crescendo. Quando assustarem, tem uma empresa de 50, né, carros a fazer essa transportadora. São mais pessoas, né? Entender bem do que assumir risco onde tem dificuldade e o empreendedor encara como oportunidade. Então, a nessa que todo empreendedor tem esse espírito ousado, né, de ousadia. Vou investir aqui porque ele viu dificuldade, eu vi dinheiro, eu olhei como lucro. Então, são esses fortes que nós, enquanto estudantes de empreendedorismo, não só, né, e pequenos empresários, precisamos, né, alavancar no nosso cotidiano. Né? Se a vizinha, por exemplo, quer comprar guarda-chuva, e guarda-chuva, por exemplo, vende distante, você vai pegar guarda-chuva e vender num preço, mas, por exemplo, você comprar R$ 10, vai lá na vizinha para a tua vender a R$ 15. Já tem um lucro, ou mesmo a 20, vai contar aí a questão de transporte, você vem na tua vizinhança, já criaste um negócio, face a dificuldade da tua vizinhança. Né? Qual é o fator? Chuva, todo mundo precisa desse guarda-chuva. Então, esta seria. Obrigado. Acho que fico por aqui. Exatamente, é aquela coisa assim, o pessoal tá lá na fila de um show, eu vou lá vender espetinho lá na frente. O pessoal tá na praia, eu vou vender água lá na praia. Tá chovendo, eu vou vender guarda-chuva. É assim que funciona a base do empreendedorismo. Existe um problema, então eu vou levar a solução até as pessoas da forma mais prática e rápida possível, né? Muito bem colocado. A questão ali também de montar um time com os melhores. Eu vejo uma frase que eu defendo ela muito na minha vida. Assim, eu levo meio que como lei na minha vida. Ser a pessoa mais burra da mesa. Por quê? Isso foi uma coisa que eu peguei faz pouco tempo. Você vai entender o sentido da vida quando você entender que você tem que ser a pessoa mais burra da mesa. Porque se você for a pessoa mais esperta, né, for o mestre da mesa sempre, com quem que você vai aprender? Com quem que você vai conseguir se desenvolver cada vez mais? Claro, uns aprendem com os outros, mas é muito mais prático, muito mais rápido você aprender com aqueles que sabem mais. Então, além da gente ser a somatória das 5 pessoas que a gente mais convive, a gente tem que buscar quem são essas 5 pessoas que a gente mais convive. São pessoas que estão pensando no quê? Sobre o que elas gostam de falar. Eu estou conseguindo entender o que elas estão falando, quero aprender a conversar com elas. Eu acho isso muito legal e fez sentido na minha vida recentemente, porque depois que eu entrei para esse grupo de usinas, meu Deus, eu tô aprendendo muito com eles lá dentro. Tipo, eu sou quase a bebê dali, porque eu tenho 23 anos hoje. Então, assim, todos eles têm bem mais experiência, são engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, e a gente aprende muito lá dentro. Então, essa lógica aí de sempre procurar ser a pessoa mais burra da mesa, não, é outro termo, né? Não é burro, mas aqui o burro eu lembrei agora. Mas eu sempre busco ser a pessoa mais leiga no assunto na mesa, para aprender com os demais. E aí, conforme eu vou aprendendo, eu vou conseguindo os assuntos. Essa frase ali do Elon Musk me fez me lembrar muito isso. Não fui para Harvard, mas as pessoas que trabalham para mim foram. Porque são pessoas capacitadas, pessoas que sabem o que estão fazendo e eu aprendo junto com elas. Vou voltar aqui para nossa aula. Obrigada pela tua participação. Podem participar sempre à vontade. É bom até para descansar a minha garganta. Porque eu fico falando sem parar, né? Então, o empreendedor social é outro tipo de empreendedorismo, que é aquele que busca solucionar problemas de pobreza e exclusão social. Ele geralmente não visa lucro, tá? Ele visa solucionar problemas sociais mesmo. Então, um exemplo que eu trago é o GRAAC, que é um instituto que foi parceria, né, de faculdade, comunidade, empresa privada, né, um médico privado lá, que se juntaram para fazer esse combate ao câncer infantil. Começaram sua história, foram se unindo, né, com o governo, com
com universidade, e eles curam e tratam, né, mais de 2.500 crianças por ano, crianças e adolescentes. Então, essa é a ideia do empreendedor social, resolver esses problemas de exclusão social. E ele sempre acontece, né, em parceria, comunidade, governo e empresa. A gente vê ali comunidade, governo, escola, né, é bem mais comum. Não tem... Se a gente olhar na nossa região, é fácil de visualizar. Parar para perceber, o próprio Paraná Empreende Mais, ele é um tipo de empreendedorismo social. Por quê? Comunidade, nós somos comunidade, nós empreendedores aqui, porque a gente não espera que seja só um professor trazendo uma verdade absoluta para cá, mas sim de que haja interação, que a comunidade aqui converse e troque ideias. Governo, porque é um projeto organizado pelo governo estadual. E empresa, né, que junta aí a universidade também, apesar dela ser estadual, junta todas essas ideias numa única roda que tem a intenção de capacitar empreendedores da região, capacitar pessoas da região para abrirem negócios, tocarem os negócios, desenvolverem negócios com maior facilidade, né, com maior destreza. Por quê? Porque isso é bom para todo mundo. Não é só para o cara que está abrindo um negócio, não é só para o governo, é bom para todo mundo. Se abre uma empresa, tenho que contratar pessoas. Se eu contrato pessoas, eu gero renda. Se eu contratei alguém, essa pessoa está recebendo um salário, então ela tem dinheiro para comprar em outros negócios também. E assim eu ajudo os meus vizinhos ao mesmo tempo, né? É uma ideia de empreendedorismo bem legal. E a gente tem o empreendedorismo voltado para a criação de novos negócios, que é o de startup, ou mais comumente conhecido como de negócios. Eu vou trabalhar mais aqui a diferenciação desses dois, tá? Porque não vou me aprofundar em startup, porque a gente tem uma aula na plataforma gravada só sobre startup, explicando o que ela é, por que é startup, né? Qual que é a diferenciação especial dela, digamos assim. Primeiro, o de negócios é o que nós mais conhecemos. Geralmente são restaurantes, Gente, só um minutinho. Desculpa aqui. Vou ter que dar uma parada. Meu gato tá destruindo a porta, gente. Só um pouquinho. Gente, vocês não têm ideia do nível de arteiro que é esse gato. Vocês não fazem ideia mesmo. É terrorista. Terrorista. Retomar nossa aula aqui. Vamos falar dos negócios e das startups, tá? Como eu disse, eu não vou me aprofundar na startup, mas o que são os negócios que a gente chama, né? São os mais comuns do comércio da gente ver. Loja de ferramenta, restaurante, bares, pet shop, supermercado, farmácia. Esses que têm uma diferenciação menor dos seus concorrentes. Quais são os desafios desses negócios, né? Porque eu não vou ser o único restaurante na cidade. É muito difícil uma cidade que só tenha um restaurante, ou um bar só, ou uma farmácia só. Então, qual que é o meu desafio? Alcançar lucro e produção suficientes para a manutenção do meu empreendimento, suprir uma demanda que até então não foi suprida, por isso que eu abro um negócio desses, porque eu vejo uma oportunidade, eu digo, tem restaurantes, mas não tem restaurante que sirva comida tailandesa. Vou abrir um restaurante de comida tailandesa. Tem restaurantes, mas não tem restaurante que sirvam comida polonesa, comida ucraniana. Tem restaurantes que não fazem delivery, vou incluir o delivery. Então, vou deixando pequenas formas de me diferenciar, mas para eu conseguir alcançar um lucro aí,
ou uma forma de manter o meu negócio, suprindo uma necessidade até então, né, uma demanda que até então não foi suprida. Vou buscar meus diferenciais competitivos e, com eles, atrair clientes, tá? Esses são os mais comuns, né? São os voltados para comércio, principalmente. E nós temos também a startup, que é a criação de um novo negócio, mas a startup, ela se diferencia por alguns pontos. Primeiro que ela é um modelo replicável, como a Uber, que é muito fácil de replicar ela. Você consegue utilizar ela em qualquer lugar, né? Ela tem alta escalabilidade também. Então, qual que é o meu custo se alguém baixar o aplicativo, né, lá em Porto Alegre? Qual que é o meu custo se alguém for usar o aplicativo lá em São Paulo? É o mesmo. O meu aplicativo se distribui. Como é que eu posso dizer? Não é obrigatório a startup estar conectada com tecnologia. A tecnologia é um meio facilitador para escalar ela. Então, geralmente, a gente vai ver as startups muito conectadas com tecnologia por causa disso. Através de aplicativos, a gente consegue esparramar ela sem aumentar nossa curvatura de preço. O contexto de incerteza das startups também é muito alto, tá? Diferente ali de abrir um restaurante, que eu tenho sim problemas de manutenção, mas o meu contexto ali, no ambiente que eu estou inserido, a ideia que eu tenho é mais tranquila de manter do que, né, se a Uber desse errado, e se o povo não gostasse, e se não se adaptasse, eu ia quebrar o meu negócio inteiro. Então, esse contexto de incerteza, e também ela não consegue se manter tanto quanto um restaurante. Vamos imaginar que daqui a pouco surge um aplicativo que substitui a Uber. Aqui em Guarapuava, por exemplo, é muito mais fácil você pegar um 99 do que você pegar um Uber. A Uber já está ficando de lado. A 99 está ganhando espaço. Então, até quando que a Uber vai conseguir se manter aqui em Guarapuava, por exemplo? A startup, ela nasce de ideias jovens e inovadoras. São modelos de negócios disruptivos. O que significa isso? Quebra um padrão que eu já estou acostumada a praticar. Antes eu usava táxi, agora eu uso Uber. Antes eu usava táxi, agora eu uso um 99 Pop. Eu uso um aplicativo, 99 Pop, né? Eu uso um aplicativo que facilita o meu processo. Ele traz mais solução rápida e de todos os meus problemas de uma única vez, tá? Essa que é a principal diferença da startup para os negócios. Esse contexto de incertezas, alta escalabilidade, modelo replicável. Pensa que se o italiano ali, que é o restaurante que eu peguei de exemplo lá direitinho, quiser se expandir, ele precisa reformar, ou ele precisa, se ele quer abrir uma unidade em outra cidade, ele vai ter um desembolso de capital bem alto de investimento. Diferente da Uber, que se começou atuando, sei lá, em Curitiba, por exemplo, e aí quis atuar em Porto Alegre, ela não teve um custo tão alto, não mexeu tanto assim, né, dentro dos seus custos para fazer essa ampliação. Ficou, acho que, claro, de compreender as diferenças. Tem aula lá só sobre startup, tá? Para vocês entenderem melhor ainda o que é uma startup, quem tem interesse de abrir uma startup. E ser empreendedor. Por que a gente empreende? Ainda trabalhando dentro desse tema, né? Lembrar que nem sempre uma ideia brilhante, implantada por gente brilhante, vai terminar num resultado brilhante. Isso não é regra. Às vezes a gente tem o melhor time e não dá certo, simplesmente não deu certo aquele negócio. Muitas vezes acontece por falta de preparo, né? Às vezes eu sou uma pessoa brilhante, mas não naquilo que eu estou fazendo. Hoje, eu sou brilhante em outra área. Isso é importante de ser percebido também. Outro ponto que a gente acreditava muito antes é de que as pessoas nascem empreendedoras ou não. A gente já sabe que não funciona assim. Algumas pessoas têm capacidade para persuadir as outras maior, né, para ser mais organizados, algo do tipo, maior do que os outros, mas não quer dizer que os outros não podem aprender também com isso, né? Não podem aprender a fazer isso. Então, a falta de preparo dos brasileiros para enfrentar as dificuldades do mercado e para transformar em realidade o sonho de ter êxito em seu negócio próprio. Isso é um problema, a falta de preparo dos empreendedores brasileiros para enfrentar essas nossas dificuldades. Qual que é a solução para isso? Como que a gente resolve isso?
capacitação, através da capacitação. Capacitação, a gente usa para desenvolver negócios concretos, viáveis e seduzir as pessoas. A gente vai ver bastante capacidade de sedução de pessoas lá em marketing e vendas, que é quando a gente começa a trabalhar uma psicologia mais aprofundada para convencer você a comprar alguma coisa, né? Então, todos esses 3 pontos, eles têm que gerar benefícios, e esses benefícios são gerados para os seus contatos. Então, pensa, né? Qual que é o benefício que o McDonald's oferece lá com o seu drive-thru? Qual que é o benefício que a Amazon oferece com as suas entregas em casa, compra online? Qual que é o benefício que o Spotify oferece? Que a George Bischoff oferece? Que a Harley Davidson oferece? O que a Harley Davidson vende? Ela vende moto? Não vende moto. Harley Davidson vende estilo de vida. A hora que a gente conseguir enxergar os negócios dessa forma, conseguir enxergar os nossos negócios também dessa forma, a gente vai conseguir virar a chavinha e crescer o nosso negócio, né? A gente fala de virar a chavinha. Então, lembre-se sempre disso. Harley Davidson não vende moto. Ela vende estilo de vida. E aí olhem para dentro dos negócios de vocês e pensem, o que vocês vendem hoje? Qual é o problema que vocês solucionam? A Harley Davidson não soluciona deslocamento. Ela soluciona hobby. Ela soluciona tempo ocioso. Ela soluciona criatividade, soluciona tempo, lazer, né? Então, olhem para os clientes de vocês e enxerguem qual que é o problema que eles estão e qual que é o produto ou serviço que eu vou utilizar para resolver o problema deles, tá? E não parem nunca, né? Nada é permanente no mundo, exceto a mudança. E seus concorrentes não estão parando. Então, vocês não podem parar também. Vocês têm que estar sempre atrás. E qual que é a fórmula do sucesso, né? A gente falou lá no comecinho da aula. Qual que é a fórmula do sucesso? Conhecimento, habilidade, atitude. Unindo essas 3 pontas, a gente gera competência. O segredo do sucesso, a fórmula do sucesso é a competência. Conhecimento é o que eu faço, né, e por que eu faço. A habilidade é como eu faço. A atitude é o desejo de fazer. E esses 3 juntos, eles vão gerar a competência em mim, que é a nossa fórmula do sucesso. Eu sou competente? Eu sei o porquê eu estou fazendo, como eu estou fazendo, por que eu estou fazendo? Eu sou competente nisso? Olhem para vocês, são perguntas. Eu gosto de falar também que o bom líder não é aquele que tem as respostas certas, mas é aquele que tem as perguntas certas, porque você faz os outros pensarem. Entregar respostas prontas não vai trazer resultado na vida de ninguém. A gente precisa pôr a cachola para pensar, tá? Gente, agora são 8h30. Seria a aula com a professora Dora, tá? E como ela não vai poder ministrar a aula hoje, então eu vou parar aqui, né? Não vou avançar na aula dela, porque senão se torna cansativo tanto para vocês me ouvindo aqui, quanto para mim, né? Falando aqui para vocês. E vou abrir esse momento para dúvidas agora. Vou ficar aqui disponível mais um pouquinho na sala. A Dora vai disponibilizar para vocês a aula para vocês assistirem. O tema que apareceu aqui é os temas de amanhã, tá? Definição do negócio do cliente e o mundo hoje, a economia e as preferências. É o que nós vamos abordar na nossa aula de amanhã. E quero já mostrar para vocês as aulas gravadas que eu quero que vocês assistam essa semana, tá? Já vou mostrar aqui. Abrir o módulo. Não sei se vocês estão vendo, mas o meu gato está passando aqui do lado. Aqui, essa semana, eu gostaria que vocês assistissem a essas aulas aqui, tá? Ó, características e habilidades empreendedoras. E após assistir essa aula, preencher aquele formulário de chamada que eu falei para vocês que tem na plataforma. Assistir a aula de persona. Assistir a aula de startup.
a aula de planejamento estratégico e missão, visão e valores, e essa daqui, simplificando a análise SWOT, tá? Se vocês conseguirem assistir pelo menos essas duas aqui, tá? Características e habilidades empreendedoras e persona antes da aula de amanhã, seria bem interessante, porque a gente vai discutir, né, o mundo de hoje, qual que é o meu negócio hoje, então já vai dar uma boa ajuda essas duas aulas para a aula de amanhã. Tudo bem? Amanhã eu encontro vocês às 19h45, tá? A professora Dora vai estar disponível a partir das 6h30 da tarde aqui com vocês na aula dela. Vai estar se apresentando aí, começando o trabalho dela com vocês também, tá bom? Desde já as mentorias já estão disponíveis, os professores já estão disponíveis. E se alguém tiver uma empresa aí que gostaria também que eu desse uma atenção, pode me chamar para a gente conversar, que eu estou à disposição. Gente. Beleza? Nosso suporte querido, pode fazer a gentileza? Cauí, eu tenho que aprender a falar teu nome. De parar a gravação, que daí o pessoal fica mais à vontade para tirar as dúvidas.